Olá, crianças, bom dia! Hoje nós vamos para a nossa aula do dia 6. Na nossa aula, a professora colocou para vocês aí as atividades para vocês observarem as frases relacionadas à receita, né? Que a gente fez ontem, receita do bolo de caneca. Lá tem 3 frases. A primeira frase está escrita assim, ó. Uma colher, com uma colher, misture os demais ingredientes. Então, na segunda, leve ao forno por 2 minutos. E a terceira, bata o óleo, os ovos e a água no liquidificador. Porém, essas frases estão com desenhos. Tem uma colher no lugar da palavra colher, tem o forno no lugar da palavra forno e o liquidificador desenhadinho aí no lugar da palavrinha liquidificador. O que vocês vão fazer? Vocês vão ordenar essas frases, tá? Você vai colocar qual é a primeira frase que vem na receita, qual que é a segunda e qual que é a terceira. Então, você vai colocar números, tá? Você vai enumerar. Se essa aqui é a primeira, então você vai colocar dentro do quadrinho primeira. Se fosse essa aqui a segunda, você põe segunda, tá? Então, é só o exemplo que a professora tá dando aqui pra vocês. Então, vocês vão ordenar e enumerar essas frases de acordo com o desenvolvimento da receita. Na atividade 2, você vai trocar os desenhos pelo nome. Então, você vai reescrever toda a frase que está escrito lá, a parte da receita. E onde tiver desenho, você vai colocar o nome. Então, olha cá, vamos ver o começo aqui. Então, vou copiar, né, o que está escrito. Derreta o chocolate. Então, vou escrever chocolate. Eu não vou desenhar novamente e vou continuar fazendo a frase normalmente. Onde tiver figura, eu vou escrever a palavra, tá bom? Na atividade 3, vocês vão voltar lá na receita de vocês, do bolo de caneca, e vai retirar palavras que tenham uma sílaba, palavras com 2 sílabas e palavras com 3 sílabas, tá? Então, você vai retirar lá da sua receita, tá? Essas palavrinhas. A número 4, você vai fazer rimas, você vai criar rimas para as palavrinhas que eu coloquei lá. Eu coloquei farinha, leite, fermento e chocolate. Então, você vai criar rimas para essas palavrinhas que estão aí. Eu coloquei aqui a palavrinha farinha. Então, o que a gente pode escrever que se parece com farinha? Palavrinha que parece, que tem o mesmo som no final. Então, rimas é a palavrinha que se parece. São palavrinhas que se parecem, tá? Na pronúncia. Então, como eu posso colocar aqui uma palavrinha que vai rimar com a palavrinha farinha? Farinha, galinha, cozinha. Vamos colocar cozinha. Percebe que o finalzinho delas se parecem tanto na escrita como na fala. Farinha, cozinha, eu posso escrever galinha, tá? Então, tem várias palavrinhas que tem o sonzinho parecido e a escrita parecida também. Então, vocês vão fazer isso nas demais. Na atividade 5, você vai ilustrar o objeto utilizado no preparo do bolo que produz um ruído que não gostamos de escutar. Então, você vai ilustrar esse desenho, esse objeto que a gente utilizou lá para fazer o bolo, para fazer a mistura do bolo, tá? A massa do bolo. Na atividade de matemática, vocês têm aí a receita do bolo, que a professora colocou para vocês aí do lado. Vocês vão fazer, dentro desse quadro que está aí na atividade de vocês, você vai fazer a receita como se a gente fosse fazer ela 2 vezes. Porque quando a professora colocou essa receita aí, essa quantidade que ela colocou de ingredientes, rende 8 canecas de bolo. Mas a gente quer fazer para mais pessoas, então nós vamos aumentar, vamos dobrar a quantidade dos ingredientes para fazer o bolo. Preste atenção lá na primeira que fala meia xícara de óleo. Então, meia xícara de óleo.